Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, afetos e desafetos. Hoje eu vou estar falando aqui um pouquinho de RPG, sim, RPG e filme, claro. Mais especificamente sobre ação, aventura, RPG e Indiana Jones. Ah, sim, Indiana Jones, aquele filme que curiosamente gerou o famoso PG-13, que é uma espécie de classificação indicativa para filmes, para que você não mostre para criança, né, todas aquelas cenas terríveis dos filmes adultos. Mas ele também não era um filme deveras muito adulto, né? Mas assim, tinha gente derretendo no filme. Então, o que fizeram? Decidiram classificar ele para a idade de 13 anos acima. E aí virou um meme, porque PG-13 hoje serve para tudo. Então, às vezes aparece ali né, uma, um frontal nu e é PG-13. Às vezes tem decapitação e é PG-13. Às vezes não tem nada demais, né? Mas alguém falou um palavrão já é PG-13. Então, assim, é meio que. Mas existe. Tá aí o PG-13 e graças ao Indiana Jones a gente tem essa classificação. Mas é só uma curiosidade. Vamos lá para o conteúdo do vídeo. Bom, galera, como eu já disse, eu vou falar aqui no caso de RPG, mas primeiro vou citar o que é Indiana Jones, né? É um clássico aí do cinema, filmaço. Recomendo a todos que assistam o primeiro, o segundo e o terceiro e ignorem qualquer outra coisa. Mas ele é um bom filme, não só na sua história e na aventura, mas até a fotografia, né? Ele é um filme com tema pulp, mas ele obedece o pulp até mesmo no sentido de ele. Como é que eu posso dizer? De ele pegar os enquadramentos dos quadrinhos pulp da época, né? Pulp é um gênero de contar história, né? Muito comum ali nos anos 20 aos 40. Acredito que deva ter nascido antes, mas eu vou dar uns exemplos de leitura pulp. Conan, por exemplo, é pulp. Qualquer história do Lovecraft é pulp, entre outros. Você vai notar que o pulp ele é muito rápido. São aventuras muito celeres, o diálogo é muito rápido. Tudo se resolve ali numa história bem curta. E normalmente explora bastante assim, aventura mesmo. Então o Indiana Jones vai seguir essa veia do pulp, né? Não só isso, ele é um filme que tem o roteiro bem fechado. Ele não tem muito furo de roteiro. Uma outra coisa que você pode questionar nele é quando o Indiana Jones está em cima do submarino, se o submarino vai ou não afundar e o Indiana Jones vai ficar sem ter como acompanhar o submarino. Isso aí são perguntas que, bom, o filme não vai responder. E o Pup não tem, ele não tem paciência, ele tem pressa de resolver sua história. Então, enfim, fica o questionamento. Mas no que se tange a RPG, o que é importante é a lição que eu quero dar sobre o Pulp. Para você que joga, para você que narra RPG, o que, que a gente pode aprender com Indiana Jones? Né? Que tipo de lição tem? E eu vou dar o exemplo de uma cena de ação muito famosa, que é aquela cena de ação que acontece no helicóptero. No helicóptero não, perdão. Numa espécie de avião, bombardeiro, não sei. E esse avião tá ali na estalagem, prestes a decolar, o piloto já está no lugar, e aí vai começar uma cena de ação. E as lições aqui vão ser importantes para narrar cenas de ação em RPG e seguir alguns fundamentos das cenas de ação. E alguns fundamentos das cenas de ação de RPG, de como manter as cenas interessantes. Porque muitas vezes a gente está jogando ali o RPG e o combate fica muito chato, né? E se você ainda é um mestre que tem jogadores que dizem apenas eu ataco, quando chega a vez deles de escolher as ações do personagem, bom, né? Vamos lá, como incrementar as cenas? Então, a primeira coisa que a gente precisa é de tensão crescente. A cena precisa de aumentar a tensão constantemente. E um dos princípios para poder aumentar a tensão constantemente é ter um relógio. Sim, ter tempo para concluir os feitos na ação. Ou seja, para concluir o combate, ou ter um tempo para que o combate fique mais complicado. Então, se você tiver um relógio no seu combate, ele vai ficar mais interessante. Como assim? Ah, o vilão vai fazer um sacrifício ritual com a vítima em 3 rodadas. Pronto.
Eles têm 3 rodadas para resolver isso, senão a vítima vai ser sacrificada e de que serve o combate? Perderam, né? Mesmo que eles estejam ainda vencendo o combate, eles perderam o objetivo do combate. Então, o objetivo do combate não está no combate em si, mas naquilo que se alcança ao vencer o combate. E mesmo assim, né, só vencer o combate não é o suficiente. Você precisa ser rápido e cheio de recursos, né? Então vamos lá. Olha como essa cena escala de forma interessante. A gente começa estabelecendo que existe este avião e o piloto está ali, mas ele ainda não está sacando o que está acontecendo. Ele está prestes a ligar o motor, as hélices já estão girando, é, e tem o auxiliar do piloto, né, o copiloto, que vai ficar ali onde tem a metralhadora, né, nesse bombardeio. Então o que acontece? A cena começa com o Indiana Jones ali chegando para combater o ajudante, né, do bombardeiro. Então o que acontece? Quando ele chega ali, ele já começa o combate com um. O piloto ainda não percebeu o combate, mas alguém mais percebe o combate e vai para o combate ali, vai começar a lutar contra o Indiana Jones. Ele vai se aproximar do combate. Então tem um relógio e está complicando. Olha só, tá entrando mais um inimigo no combate. E a ação já começa a ficar mais interessante, porque começa agora o suspense. E aí, o que vai acontecer? Esse cara vai entrar, vai fazer o que com ele? Então a tensão aumenta. Não só isso, né? A tensão começa a aumentar porque entra a ajudante do Indiana Jones. E o que ela faz? Ela tira os freios que estão segurando ali a roda do avião, para ele não ficar girando, né? Não faz muito sentido do ponto de vista de um avião, ele deve ter freios equivalentes a freios de mão, mas a gente faz isso na subida com o carro também, né? Coloca um tijolinho ali atrás da roda para segurar. Então, quando ela remove, o avião começa a se mover sozinho. Então, aumenta ainda mais a tensão, porque agora o avião é uma plataforma móvel que complica o combate e outra. Ele é um perigo por causa de suas hélices, né? Ele pode acabar atingindo ali as pessoas que estão combatendo, né? Ele pode atingir os lutadores, inclusive o Indiana Jones e a própria mulher. Então, o que acontece? Quando o combate ali tá no meio, o piloto percebe a luta. Então complicou mais, porque agora o piloto percebe a luta e ele vai tentar contribuir na luta contra o Indiana Jones. Então eles estão em menor número, embora você pensasse assim, olha, chegou a mulher, ela vai ajudar o Indiana Jones, a personagem vai ajudar ele a vencer esse lutador aí, essas duas batalhas que ele está lutando, mas o piloto aparece e vai entrar no combate também. Indiana Jones eventualmente vence o garoto, né? Mas o copiloto. Mas agora ele tem que enfrentar o lutador alemão. Vixe, aí piorou, né? Esse cara parece ser muito resistente, parece ser muito forte. Indiana Jones é um arqueólogo muito, muito esperto, cheio de recursos, mas no combate ele não é essas coisas todas. Então, assim, já complicamos ainda mais um pouquinho o combate. Então ele vai ter que enfrentar um cara muito resistente e piloto que agora quer atingir ele. Só que acontece que o piloto ainda não percebeu que a ajudante do Indiana Jones está ali. Então o que ela faz, né? Ela aproveita o tempo que o Indiana Jones ganha ficando colocando os oponentes um entre o outro para que o piloto não atire. Então foi ali um uso de recurso, uma esperteza do personagem para prolongar mais o relógio. Mas olha, esse relógio vai girar, lhe prometo. Bom, a luta continua, né? A ajudante ali, ela consegue secretamente chegar por trás do piloto e desmaiar o piloto. E aí você pensa, um a menos, né? Agora, com o piloto fora da jogada, vai ficar um pouquinho mais fácil. Só que acontece que o piloto desmaia em cima dos controles, ativando os motores do avião, fazendo ele girar ainda mais rápido. Ou seja, piorou tudo, né? E agora que ele gira, ele começa a sair um pouco do eixo, ele não tá mais rodando devagarzinho e tal. E isso vai gerar outros problemas. Bom, ela vai tentar
tirar o piloto de cima dos controles para ver se ela muda ali a trajetória do avião. Mas ela fica presa, trancada dentro do cockpit, junto com o defunto ali. Ou seja, a situação tá piorando. O Indiana Jones está lutando sozinho e a ajudante dele agora tá presa também. Então vai ficar mais complicado. Não só isso, né? Começam a aparecer reforços. Olha só, esses reforços, dentro de uma ideia de game, de RPG, o que eles poderiam ser? Poderiam ser uma contagem de turnos até a chegada dos reforços. Olha, tem uma patrulha que passa em X turnos e falta X turnos para que essa patrulha passe novamente aqui na região e perceba que está rolando uma comoção e venha investigar. Então a patrulha já chega, já vê que tem algo errado, o avião está ligado e tem algumas coisas estranhas acontecendo. Bom, a gente tem aqui uma cena panorâmica, né? Então está acontecendo a luta entre o Indiana Jones, o avião está girando com o motor ligado, a personagem secundária ali tá atrás, tá no cockpit tentando fazer alguma coisa. Então o que ela decide fazer? Ela decide ir para a metralhadora do avião, né, do bombardeiro, e dali conseguir auxiliar de alguma forma. Então ela vai, ela realmente consegue dar uma boa auxiliada, só que nem tudo são flores, né? O fato dela estar ali tentando auxiliar dessa forma vai gerar alguns probleminhas. Mas enquanto nenhum deles percebe e o avião gira, olha só, o avião destampa o veículo que tem o combustível do motor do avião. Então começa a vazar combustível. Né? Então, como se já não bastasse todos os problemas, começa a vazar combustível. A arma do Indiana cai. Né? Então ele já não pode mais tentar recorrer à arma, ele vai ter que lutar no mano a mano com o seu oponente, né? Com o boxeador ali. E aí, no meio do tiroteio, a ajudante ela atinge alguns barris de combustível e aí começa uma explosão. Então, assim, a explosão resolve um pouco do problema porque elimina alguns dos inimigos que estavam ali presentes, mas a explosão também gera problemas. A explosão atrai a atenção de quem nem estava naquele lugar, quem estava mais longe, ou seja, mais reforços virão. Tá entendendo como que a coisa só vai complicando? Então o combate fica muito mais interessante, mas muito mais interessante, porque você está sempre esperando mais problema e tentando ser criativo para resolver esses problemas. Então a gente já tem essa questão aí de que vai vir reforços e o combustível que tinha vazado do tanque, do carro-tanque, está agora chegando no avião. Ou seja, está fazendo uma trilha para o avião que eventualmente vai conectar o avião com as chamas. Ou seja, quando as chamas encostarem no combustível, elas vão progredir até o avião, possivelmente explodindo o avião. Bom, né, a gente tem uma outra cena que mostra isso com mais clareza, né? Que o líquido chega no combustível, uma ponta, a outra chega no avião. E continua, progride a luta, né? Indiana Jones percebe uma chance de vencer a luta sem lutar, que é, bom, deixar com que o boxeador se acidente nas hélices, agora com o motor ligado, né? Elas estão bem mais fortes, mais rápidas. E é o que acontece, extremamente sangrento, garantindo aí o PG-13. E aí a gente tem essa maravilhosa cena aqui, que é quando o Indiana tenta retirar a mulher do cockpit para ajudar ela, enquanto a chama, veja lá no fundo, a chama está progredindo para alcançar o caminhão onde tem o combustível, explodindo tudo de vez. Então você tem mais um outro relógio agora, porque você tem o relógio dessa chama, né, que vai alcançar ali em um turno, que seja 2 turnos. Então é necessário que o herói faça alguma coisa, né? E aí, é claro, Indiana Jones consegue remover ela dali, eles correm, tudo explode. Bom, a cena de luta terminou, mas a cena da história não. Quer dizer, as coisas agora mudaram, elas têm um novo sentido, mudou-se a história. Quando outrora os nazistas ali iam utilizar o bombardeiro como transporte para a arca, né, que eles tinham capturado, agora eles vão ter que ir de carro.
o que vai forçar eles a pegar umas estradas acidentadas e a gente vai ter outra cena de ação que é maravilhosa. Então, qual que é a lição grande aqui? Você utilizar sempre a intensificação das lutas, das batalhas, dos combates. Isso serve também para narração, para contar história, para escrever roteiro, o que seja. Quando a ação cresce, a tensão cresce, o suspense cresce. Por que o suspense cresce? Porque gera expectativa. A expectativa do que vai ocorrer na luta, como que ela vai progredir, é o que vai nos manter na ponta da cadeira esperando a solução, esperando a criatividade do personagem, para que ele brilhe naquele momento e mostre como ele é capaz, ou como ele é diferente. Nesse mesmo filme, por exemplo, a gente descobre que essa auxiliar do Indiana Jones, eu esqueci o nome da personagem, tá? Mas que ela é muito resistente à bebida mesmo, à cachaça. E em um momento ela tenta embebedar num dos vilões, meio que desafiando ele ali na bebida, em algo que parece ser amigável, mas na realidade ela quer que ele fique bêbado para ela fugir. Porque ela resiste a isso. E ela espera que ele não resista. Acaba dando errado, mas a ideia é muito boa, porque é uma qualidade única daquele personagem. É uma qualidade dela que é mostrada no início do filme, quando ela aparece, e ela tenta utilizar dessa qualidade para poder vencer o desafio ali. Então se torna muito interessante, engajador, te ensina muito sobre o personagem, mostra um lado dele que é legal de ver, de explorar. E não fica vazio, não fica um roteiro vazio com pessoas sem graças, fica com pessoas muito interessantes. Mesmo que o interessante delas não seja necessariamente a personalidade, mas suas capacidades estranhas de resolver os problemas. Bom, galera, vou deixar vocês por aqui. Espero que vocês tenham curtido toda essa ideia de explorar cenas de ação. Como eu disse, um vídeo mais focado em RPGs, que a mim agrada muito. E fiquem no aguardo aí, eu vou sempre estar falando mais de filmes, RPGs, jogos de luta que me agradam muito. Esse meio aí do entretenimento. Possivelmente até comentando algumas notícias, como que recentemente o Henry Cavill não vai ser mais o Superman. Então eu vou estar comentando algumas coisas desse tipo no canal também, tá? Mas o objetivo principal é discutir coisas sobre filmes, tentar trazer conhecimento universal e útil para que a gente possa desenvolver cultura mesmo, para que a gente possa ver os simbolismos das coisas e para que a gente possa utilizar isso para escrever, para poder montar nosso próprio material de mídia, arte, enfim. E principalmente RPG, que me agrada muito, tá? Então vou ficando por aqui. Adeus, meus afetos e desafetos. Vejo vocês no próximo vídeo.